Já se perguntou o que aconteceu naquela noite fatídica no Getsêmani? Não foi apenas um jardim comum, foi o campo de batalha onde Jesus enfrentou o peso insuportável do pecado da humanidade. Seu suor se misturou com sangue enquanto lutava contra a ira de Deus, tudo por amor a você. Neste vídeo, vamos revelar os segredos ocultos desse momento crucial e o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo. Prepare-se para uma transformação na sua fé. O Getsêmani é um convite para entender o profundo amor de Jesus e a seriedade do nosso chamado. Não saia agora, pois o que você vai descobrir pode mudar sua vida. Vamos mergulhar na história do Getsêmani, um lugar cheio de significado. Getsêmani se traduz como prensa de azeite, uma metáfora poderosa para o que Jesus enfrentou. No Getsêmani, ele não apenas lidou com a pressão física de ser preso, mas também com a espiritual de carregar os pecados do mundo. A cena é marcada pela escuridão, simbolizando a traição e a solidão de Jesus. Ao entrarmos mais fundo, chegamos à agonia de Jesus. Esse momento não foi apenas oração, mas uma batalha espiritual intensa. Em Mateus 26:39, Jesus clamou: "Se possível, passe de mim este cálice." O cálice significava a carga da ira de Deus. Imagine o Filho de Deus, sem pecado, prestes a carregar nossos pecados, enfrentando a separação eterna do Pai. Enquanto seu suor se transformava em sangue, ele lutava contra o desespero. O sofrimento de Cristo começou no Getsêmani. A intensidade da oração não era só por ele, mas por nós. Essa cena nos convida a nos submeter à vontade de Deus, mesmo em desafios e sacrifícios, aprendendo que a verdadeira força vem da rendição e confiança. À medida que Jesus continuava a sua oração, o peso do pecado recaía sobre ele. Em Lucas 22:44, em agonia, orou mais intensamente. Este era o ápice da história da redenção. Ele enfrentava não só o sofrimento físico, mas a dor de ser feito pecado por nós. Ele estava prestes a ser o alvo da ira de Deus. O Getsêmani espelha não só a luta de Cristo, mas nosso estado humano. Vivemos como se o pecado fosse leve, mas a angústia de Jesus mostra que não é. Ele nos chama a confrontar a realidade do nosso estado espiritual e reconhecer a gravidade do pecado. Enquanto lutava contra o pecado, uma decisão crucial estava sobre ele. Em Mateus 26:39, Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele escolheu obedecer ao Pai, mesmo sabendo do sofrimento vindouro. O Getsêmani nos desafia a refletir sobre nossa disposição de submeter nossas vontades a Deus. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, abraçando a vontade divina, mesmo em sacrifícios. A pergunta é: escolhemos a nossa vontade ou a de Deus? A solidão também marcou o Getsêmani. Apesar de estar cercado pelos discípulos, encontrou-os dormindo. Em Mateus 26:40, vemos a fraqueza humana. Jesus enfrentava a maior batalha, enquanto amigos estavam alheios. Isso nos leva a refletir sobre nossa vigilância espiritual. Quantas vezes estamos dormindo espiritualmente, inconscientes das batalhas ao nosso redor? Precisamos estar alertas e vigilantes. A solidão nos ensina a buscar Deus. Assim como ele encontrou força na comunhão com o Pai, somos chamados a permanecer em oração. A vigilância espiritual é um convite. Não devemos nos deixar levar pela apatia, mas despertar. Estamos prontos para orar, mesmo quando os outros estão distraídos? Jesus nos convida a buscar força de Deus, especialmente em crise. A solidão pode ser pesada, mas na presença do Pai encontramos suporte. A oração emergiu como a maior arma de Jesus. Ele se retirou para orar, sabendo que a batalha espiritual exigia mais que força física, era vencida em oração. Lucas 22:44 revela que Jesus suava gotas de sangue, expressão da intensidade de sua intercessão. Ao invés de nos permitirmos ser levados pela apatia, precisamos despertar e reconhecer a seriedade das batalhas que enfrentamos. Estamos prontos para ficar acordados e orar, mesmo quando os outros ao nosso redor estão distraídos?
Jesus nos convida a ser vigilantes e a buscar a força que vem de uma relação íntima com Deus, especialmente em tempos de crise. A solidão pode ser pesada, mas na presença do Pai, encontramos o suporte e a coragem necessários para enfrentar qualquer desafio. Em meio à dor e à solidão que Jesus enfrentou em Getsêmani, a oração emergiu como sua arma mais poderosa. Jesus se retirou para orar intensamente, sabendo que a batalha espiritual que travava exigia mais do que força física, era uma luta que precisava ser vencida em oração. Esse momento nos ensina que a oração não é apenas um ritual, mas um ato de resistência e poder. Lucas 22:44 nos revela que, enquanto orava, Jesus suava gotas de sangue, uma expressão extrema da pressão e da intensidade da sua intercessão. Ele estava não apenas apresentando suas súplicas, mas também se fortalecendo diante do que estava por vir. Esse exemplo de oração fervorosa é um chamado para cada um de nós. Em nossas próprias vidas, quando confrontados com desafios espirituais ou emocionais, quantas vezes temos buscado a Deus em oração com a mesma intensidade que Jesus demonstrou? A oração não é uma atividade passiva, é uma batalha que exige nossa total atenção e fervor. Quando oramos, estamos nos conectando diretamente com o poder de Deus, buscando a sua vontade e força para enfrentar as adversidades que encontramos. Jesus nos mostrou que a oração é fundamental não apenas em tempos de crise, mas em toda a nossa caminhada de fé. Devemos cultivar uma vida de oração que nos mantém alertas e preparados para os desafios que surgem em nosso caminho. Portanto, como estamos utilizando a oração em nossas vidas? Será que estamos apenas orando superficialmente, ou estamos dispostos a entrar na batalha em oração, assim como Jesus fez? Que possamos aprender com o Mestre a transformar nossas dificuldades em momentos de fervorosa comunicação com o Pai. Um dos momentos mais devastadores da noite em Getsêmani foi a traição de Judas, um dos 12 discípulos que se aproximou de Jesus não com uma espada, mas com um beijo, um gesto que deveria simbolizar amor e lealdade, mas que se tornou um ato profundo de traição. Imagine a cena: a escuridão da noite envolvia o jardim, e a lealdade de um amigo se transformou em um ato de entrega aos seus inimigos. Essa traição foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Jesus, pois não só significou a aproximação da crucificação, mas também o rompimento de um relacionamento íntimo e confiável. Apesar da traição, a resposta de Jesus é um exemplo poderoso de amor e perdão. Ao invés de revidar com raiva ou hostilidade, Jesus manteve sua calma e sua missão em mente. Ele disse a Pedro, que tentava defendê-lo, em uma de suas declarações, Jesus não revidou, mas reafirmou seu compromisso de cumprir a vontade do Pai, mesmo em meio à traição. Essa resposta nos confronta. Quantas vezes, em nosso dia a dia, somos rápidos em julgar e criticar aqueles que nos traem ou nos decepcionam? O que podemos aprender da atitude de Jesus diante da traição é que, mesmo em meio à dor, somos chamados a responder com amor e perdão. Jesus demonstrou que a verdadeira força não reside na vingança, mas na disposição de continuar a cumprir o propósito de Deus, mesmo quando as pessoas falham conosco. Ele nos ensina que, em meio à traição, podemos ainda permanecer fiéis ao nosso chamado e à nossa missão. Essa é uma poderosa lembrança de que, mesmo quando feridos, devemos buscar o caminho da paz e do perdão, refletindo o amor de Cristo. A traição de Judas revela a fragilidade humana e a profundidade do amor de Jesus que, mesmo diante da dor, optou por seguir com sua missão de redenção. No Getsêmani, além da traição, estava o peso do pecado que Jesus estava para carregar. Imagine Jesus, o único sem pecado, enfrentando ser separado do Pai por causa da humanidade. Essa separação não era apenas dor emocional, mas uma realidade espiritual aterradora. Jesus sabia que, ao beber do cálice da ira de Deus, estaria enfrentando a condenação que deveria ter recaído sobre nós, os pecadores. Cada gota de suor misturada com sangue era um reflexo do fardo que ele estava carregando, um fardo que se tornaria a fonte de nossa redenção. Quando Jesus clamou, "Se é possível, passe de mim este cálice", expressava não só medo da dor física, mas o terror de ser separado da comunhão perfeita que sempre teve com o Pai. Esse momento revela a profundidade do amor de Cristo por nós. Ele estava disposto a enfrentar a maior das agonias.
Essa separação significava carregar não apenas nossos pecados individuais, mas o peso de toda a humanidade. O que isso significa para nós hoje? Precisamos reconhecer a seriedade do pecado e o custo que ele exige. A separação de Deus é a consequência mais grave que alguém pode enfrentar. Através do sofrimento de Jesus, somos lembrados que nosso pecado não é só uma falha moral, mas uma barreira que nos separa do Criador. A agonia que Jesus enfrentou no Getsêmani serve como um chamado à reflexão. Estamos vivendo de maneira que respeite e honre o sacrifício que ele fez? Devemos nos esforçar para compreender a seriedade do que significa estar longe de Deus e buscar uma relação mais profunda com Ele, reconhecendo o preço que Cristo pagou por nossa redenção. Essa é uma verdade poderosa que devemos levar em nossos corações enquanto refletimos sobre o que aconteceu naquela noite no jardim do Getsêmani. Enquanto Jesus lutava contra a angústia e o peso do pecado, a cena nos apresenta uma lição sobre vigilância espiritual. Em meio à dor, Jesus encontrou forças na oração, chamando os discípulos a permanecerem alertas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, ele advertiu, enfatizando a importância de estar espiritualmente acordado em tempos de crise. A incapacidade dos discípulos de permanecerem alertas representa a condição humana. Muitas vezes estamos presentes fisicamente, mas espiritualmente adormecidos. A resposta de Jesus à sua angústia ensina que, mesmo quando tudo parece sombrio e sem esperança, a oração é nossa arma mais poderosa. Quando enfrentamos nossos próprios Getsêmani, é crucial lembrar que não estamos sozinhos. A verdadeira força vem de nossa comunhão com Deus, e não da aprovação humana. Jesus, mesmo em sua solidão, continuou a buscar a presença do Pai. Essa devoção à oração deve ser um exemplo a ser seguido, especialmente quando confrontados com dificuldades e decisões desafiadoras. Quantas vezes deixamos de orar quando mais precisamos? Getsemane nos chama a despertar e reconhecer que cada um de nós pode estar enfrentando batalhas espirituais invisíveis. Precisamos ser vigilantes, atentos ao que está acontecendo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. O desafio é permanecer em oração e vigilância, mesmo quando a vida se torna opressiva. Assim como Jesus perseverou em meio à dor, somos chamados a buscar a força divina que nos capacita a enfrentar nossas lutas, sabendo que Ele está sempre conosco, pronto para nos fortalecer e guiar em nossos momentos de necessidade. Essa é uma mensagem que não podemos ignorar. A vigilância e a oração são essenciais para nossa jornada de fé. Ele, o único sem pecado, estava prestes a se tornar o alvo da ira de Deus, levando sobre si a condenação que era nossa por direito. O Getsêmani se transforma, então, em um espelho que reflete não apenas a luta de Cristo, mas também o estado da humanidade. Estamos conscientes da gravidade do nosso pecado? Muitas vezes, vivemos como se o pecado fosse uma questão leve, mas a angústia de Jesus nos mostra que não é. Ele nos convida a confrontar a realidade do nosso estado espiritual. Assim como ele, devemos reconhecer que o pecado traz separação e dor, não apenas para nós, mas também para aquele que nos ama incondicionalmente. O Getsêmani nos chama a refletir sobre a profundidade do sacrifício de Jesus e nos desafia a lidar com a seriedade do pecado. Enquanto Jesus lutava contra o peso do pecado, uma decisão crucial pairava sobre ele: seguir a vontade do Pai ou sucumbir ao medo e à dor. Em Mateus 26:39, Jesus clama: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse momento revela a intensidade da sua luta interna. O cálice que ele se referia não era apenas a crucificação que se aproximava, mas simbolizava a ira de Deus que ele estava prestes a beber por nós. O Getsêmani torna-se, então, o palco de um confronto entre a fragilidade da carne e a firmeza do propósito divino. Aqui, Jesus nos mostra o verdadeiro significado da submissão. Ele não estava apenas resignado ao destino que o aguardava, ele fez uma escolha consciente de obedecer ao Pai, mesmo sabendo que isso significaria sofrer imensamente. A questão que se coloca para nós é: estamos dispostos a fazer o mesmo? A decisão de Jesus nos desafia a refletir sobre nossa própria disposição de submeter nossas vontades à de Deus.
Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, a abraçar a vontade divina mesmo quando ela exige sacrifício. O Getsemane não é apenas uma lição sobre a obediência de Jesus, é um chamado para que cada um de nós avalie até onde estamos dispostos a ir para seguir a vontade de Deus em nossas vidas. A pergunta ecoa: em nossas decisões diárias, escolhemos a nossa vontade ou a de Deus? À medida que a luta de Jesus em Getsemane se intensificava, um aspecto ainda mais doloroso se revelava: a solidão. Ele estava rodeado pelos seus discípulos, mas quando mais precisava de apoio, encontrou-os dormindo. Essa cena, registrada em Mateus 26:40, ilustra a fraqueza humana diante da urgência espiritual. Jesus estava em profunda agonia, enfrentando a maior batalha da história, enquanto seus amigos estavam alheios ao que acontecia. Essa dualidade entre a intensidade do sofrimento de Jesus e a indiferença dos discípulos nos leva a refletir sobre a nossa própria vigilância espiritual. Hoje, quantas vezes estamos dormindo em nossas vidas espirituais, inconscientes das batalhas que se desenrolam ao nosso redor? Assim como os discípulos, muitas vezes estamos fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. O Getsemane nos lembra da necessidade urgente de estarmos alertas e vigilantes. A solidão de Jesus nos ensina que, mesmo em meio à dor, é fundamental buscar a presença de Deus. Assim como ele encontrou força na comunhão com o Pai, somos chamados a permanecer em oração, mesmo quando parece que estamos sozinhos em nossas lutas. A vigilância espiritual é um convite a todos nós,